E agora, eles querem, né, comprar, eles querem contratar o Wesley. Eles, vocês vão saber. E outra coisa, não querem pegar o Flamengo. É isso mesmo que vocês ouviram. E Felipe Luiz, presta atenção, pode poupar até 4 jogadores contra o Los Angeles FC no último jogo de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E Flamengo amarra a multa rescisória por Wallace Ian. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos e minhas amigas rubro-negras, saudações rubro-negras, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Somos Todos Flamengo, aonde trazemos notícias diariamente sobre o Flamengo atualizadas. Aqui é preto no vermelho, não é verdade? E com isso, meus amigos, eu sou Fábio Roque e já conto com a tua ajuda, com o teu carinho. De que forma? Como é que você vai ajudar? Estou pedindo dinheiro? Não, a tua inscrição. Mete o dedão nessa inscrição, meu amigo. Você é rubro-negro, você é rubro-negra. Então vá lá, mete o dedão na inscrição, vocês não vão pagar nada. Rubro-negro ajuda rubro-negro. Eu conto com vocês. E também mete o dedo no like. Sabe por quê? O like, né? O YouTube, vendo esse like, distribuição, ajuda a difundir cada vez o nosso trabalho, ou seja, ajuda o nosso trabalho. Mete o dedão na inscrição, no like, aciona o sininho para vocês receberem as notícias do nosso Mengão que fazemos todos os dias aqui. Mas não deixem de pôr o seu comentário, é muito importante para a gente saber o que vocês estão pensando. Meus amigos, Flamengo, depois de uma bela exibição de Wallace Ian, esse garoto de 20 anos, que é uma joia promissor do Flamengo, é isso, o garoto, o moleque joga demais, sempre a gente tem falado aqui no Wallace Ian, tanto é que ele é um xodó do Felipe Luiz. Felipe Luiz trabalhou com ele no Sub-20, conhece ele e vem tratando esse garoto, ou seja, melhor do que tratando, vem dando aquela polida. Então, os dois se gostam muito e é o xodó do Felipe Luiz. Depois, com aquela apresentação que ele fez contra o Chelsea, né? E antes disso, no início do campeonato carioca, para quem não lembra, ele ali, quando o Sub-20 estava jogando no lugar dos profissionais, lembram disso? No início, ele fez 4 gols pelo Flamengo, ou seja, é um artilheiro nato. Sabe jogar, sabe driblar, sabe se colocar, tem 1,82 m, ou seja, é encorpado, o garoto é bom, é liso, o garoto é uma manteiga, meu irmão. Para pegar ele, quando ele pega a bola, ele tem um toque, ele tem uma segurança com a bola no pé inacreditável. E o Felipe Luiz testou o garoto contra o Chelsea, cara. Contra o Chelsea, botou o menino numa prova de fogo e ele foi lá, não se intimidou e fez o 3º gol que cravou a vitória em cima de um dos gigantes europeus por 3-1. Bela apresentação de Wallace Ian, que se emocionou, chorou, todo mundo abraçou ele, Felipe Luiz abraçou, fez aquele carinho de pai para filho. E com isso, depois dessa partida, o Flamengo abriu os olhos. Por quê? Viu que o garoto é promissor. Sempre que entra, ele decide, sabe jogar, já é um formado de jogador. Vai aprender muita coisa? Vai, mas o garoto tem vontade e é bom de bola. Com isso, o Flamengo já se previne. Se previne como? Com multas rescisórias. Olha aqui, para transferências internacionais, se alguém quiser lá de fora pegar o Wallace Ian, vai ter que pagar os 40 milhões de euros, que hoje fica em torno de 254 milhões de reais. Se for uma transferência nacional dentro do Brasil, o Flamengo vão ter que pagar pela multa rescisória do Wallace Ian 33 milhões de reais. Na minha opinião, parece muito dinheiro, mas pelo que esse garoto está apresentando e o que ele está jogando, galera, aqui no Brasil eu acho até muito pouco, porque esse garoto é promissor, é mais uma joia do Flamengo, tipo o Estevão e outros jogadores. Esse moleque joga muito, mas o Flamengo amarrou
e ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2027. Meus amigos, Mengão classificado antecipadamente, graças à vitória, né, do Esperança em cima do Los Angeles. Com isso fez o Flamengo garantir o primeiro lugar antes mesmo de acontecer a terceira rodada, né, em primeiro lugar para as oitavas de final. E aí, né, o Felipe Luiz teme algumas situações e pretende poupar alguns jogadores, porque independente do resultado, é lógico que a gente quer ganhar, né? Todos os brasileiros estão ganhando. O Fluminense ontem deu um susto aí, mas virou o jogo e ganhou. Agora, o que acontece? O Flamengo pretende poupar 4 jogadores, principalmente, por quê? Porque todos esses 4, que é o Pulgar, o Gerson, o Bruno Henrique e o Plata, né, eles têm cartão amarelo. E vamos jogar agora as oitavas, já estamos nas oitavas. Então, com isso, é uma prevenção. Tudo indica, pela regra, que nas quartas de final, os cartões são limpados, mas nós temos a oitava. Então, o Flamengo pretende poupar, talvez poupar, mas ele já fala nessa situação até por precaução e o Flamengo não ser prejudicado, até podendo avançar aí para as quartas, né, com jogadores aí sofrendo cartões amarelos, sendo expulsos e não podendo jogar aí até uma quarta de final. Então, o Felipe Luiz pretende entrar ali, talvez com o De La Cruz, que ainda vem se recuperando, mas pode ser que na terça-feira agora, né, em Orlando, contra a terceira e última jogo do última rodada da fase de grupos, né, da Copa, pode ser que ele entre com o De La Cruz e Jorginho, ou Alan com o Jorginho. Isso vai ser decidido ali nos últimos treinos para ver as condições até do De La Cruz. Então pode ser que o Jorginho poupe esses jogadores ou deixe alguns dentro do banco e utilizem eles durante o segundo tempo. Mas a vontade do Felipe Luiz é de realmente precaver, tomar cuidado e poupar esses jogadores. O que vocês acham? Vocês acham que ele tem que poupar? Na minha opinião, posso ser sincero, poupar. O Flamengo vai vencer esse jogo e vai vencer bem pela bela atuação que tem feito nos jogos, cara. A gente está encantado e os Estados Unidos, o mundo está encantado com o Flamengo. Isso sem dúvida nenhuma. Meus amigos, não querem pegar o Flamengo. É isso que vocês estão vendo, né? A história do futebol sul-americano e brasileiro está mudando o olhar dos famosos gigantes, leões da Europa, da Zoropa, como diz o outro, né, do velho continente. E com isso, o Flamengo, como ele já era muito conhecido internacionalmente, eu sempre falei isso aqui, sempre disse isso, agora estão constatando. E aí de que eu estou falando? Eu estou falando do Vicente, que é o técnico do Bayern de Munique, que é um monstro, é um time monstro. Mas o que acontece? Eles estão em primeiro lugar com 6 pontos. E logo a seguir vem o Benfica com 4. O Boca numa situação muito complicada com 1 ponto só. Então ali o Bayern de Munique, o Vicente, quer ganhar ou pelo menos empatar com o Benfica para sair em primeiro do grupo. E eles falaram, para evitar pegar o Flamengo agora. É isso mesmo, cara. Os caras já estão sentindo a potência do Flamengo, do futebol brasileiro, de como eles estão reagindo nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então eles dizem que vamos correr atrás, porque a gente saindo em primeiro e pelo menos empatando a partida, aí depois o Boca que se vire com o Benfica para ver quem pega o Flamengo. Mas eles declararam isso, o Vicente declarou, não queremos pegar o Flamengo agora. E aí, meus amigos, o que você acha dessa declaração? Coloca a tua opinião aqui, que é muito importante para a gente. Gente, e também, voltando a dizer, depois da bela apresentação, do baile, né, da roda, colocou eles na roda, estão falando do Chelsea, o técnico Enzo Maresca, né, se encantou com o Wesley, mais um time. Por quê? Apesar daquela falha que o Wesley teve,
O Wesley jogou bem a partida. E não só eu, só que estou dizendo. Muitos torcedores apoiaram o Wesley e disseram isso. E muitos clínicos, jornalistas, colegas nossos, também falaram isso, que o Wesley fez uma boa partida e o técnico se encantou, cara. O Enzo se encantou, dizendo que ele tem um bom movimento, uma boa corrida, é veloz, sabe se colocar dentro de campo, tem um bom drible e ele pede a contratação desse jogador. O Enzo falou isso para o Chelsea. E lembrem que a vontade de Wesley e do seu staff, do seu empresário, é jogar aonde? De preferência na Inglaterra, e o Chelsea é da Inglaterra. Com isso, os ingleses, né, vão buscar a saber o valor, né, do passe que está custando o Wesley. E isso, galera, pode acontecer, e o papo aconteceu. Então o Chelsea vai procurar, vai tentar depois do Mundial, ou até durante o Mundial, entrar em contato com a diretoria do Flamengo e saber o custo do Wesley, quem sabe para uma provável transferência para o Chelsea por pedido do técnico Enzo. E também é uma vontade, já foi falado aqui, né, do Wesley gostar e querer, tanto ele como o staff, como eu falei, jogar no Chelsea. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Vale a pena? Vocês acham que vale a pena? A gente sabe que vai ser difícil segurar o Wesley. Não tem, meu pé me dói. Depois dessa competição, algum time, o Milan está muito em cima dele, agora o Chelsea vai tentar um bate-papo ali, um acordo com o Flamengo, para saber o valor de custo do Wesley. Valeu, galera! Vamos ficando por aqui. Ajude o nosso trabalho aí. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do nosso Mengão. Saudações rubro-negras, tamo junto.